Olá, querido, episódio novo para você. Lembrando de seguir o Instagram Marcos Matos, onde eu levo uma palavra diária edificadora para a sua vida. Voltando com o meu pastor Henrique Bravo, agora a gente vai falar sobre como descobrir o propósito e como deixar ele ativado. Na sua visão, meu amigo, como é que o público ele pode ter o propósito nítido na visão e ativar, ter essa frequência de propósito ativado? Eu sei que isso é um tema que é comum, né? Agora todo mundo é o meu propósito, meu propósito, meu propósito. Eu não vejo 8 e 80, né? Então eu acho que o propósito da pessoa, eu vejo duas formas de você entender esse propósito, duas maneiras de você entender. Primeiro, uma coisa que te angustia, né? Aquilo te incomoda muito, então você quer corrigir aquele problema. Isso eu entendo que é uma chamada de Deus para você resolver alguma coisa. O que é uma empresa? Uma empresa é uma solucionadora de problemas. Você abre uma empresa para solucionar o problema de alguém. Alguém está com fome, você abre uma lanchonete e por aí vai, né? Isso pode ser no reino de Deus? Também pode ser no reino de Deus. Se alguma coisa está te incomodando, puxa, essa igreja tinha que ter oração. Talvez Deus esteja te chamando para orar, para levantar um grupo de oração. Então, grandes avivamentos começaram assim, né? Um incômodo de alguém. Ou o outro lado. O que é o outro lado do propósito? É uma aptidão que você tem, uma facilidade. Tem gente que tem um talento natural, um dom natural, né? Uma facilidade ou uma construção, né? Que aquilo levou a pessoa a realizar alguma coisa. Por exemplo, eu quando era novo eu tinha o hábito de ler enciclopédia, livro. Meu pai tinha uma biblioteca e às vezes eu sempre brinquei, joguei bola e tal, mas eu tinha essa coisa de passar horas ali dentro lendo, eu gostava disso, era uma coisa que me preenchia. Eu nunca entendi por quê, né? Parecia um sujeito meio diferente, né? Anos depois isso fez sentido, quando comecei a dar aula, pregar, então assim, isso foi muito útil para a minha vida, né? Utilizar esse recurso. Nunca soube que eu utilizaria isso, mas era algo que Deus já estava preparando desde muito novinho, muito cedo, para um determinado momento ser utilizado. Então eu vejo que o propósito está ligado a essas duas questões, aptidões, né? Coisas que você construiu ao longo da sua vida que você nem percebe e coisas que te incomodam. Quando você faz hoje as grandes seleções, toda grande seleção de uma empresa, as mais modernas chamam das entrevistas por competências, né? O que é uma entrevista por competência? É quando você pega o candidato e você não vai ver assim, onde ele trabalhou, qual a função, né? Não é bem isso. Você vai ver o que ele já fez na vida, as competências que já tem nele e que são importantes para aquele cargo. E aí você vai descobrir que o sujeito que talvez nunca trabalhou no segmento, ele tem tudo aquilo que você precisa para aquela função. Necessidade, né? Ele já trabalha, ele faz aquilo ali, por exemplo, na vida dele, ele não liderava lá os irmãos, ele que tomava conta da casa, ele tomava conta de 3 irmãos e tal, então, senso de responsabilidade e tal. Então você vai vendo coisas na pessoa que são importantes. Eu vejo o propósito muito assim, né? Teu propósito, Deus vai te preparando para um momento e você ser levado àquele local, né? Eu vou uma conversa que nós tivemos aí sobre José, né? José é isso, Deus preparou ele para um propósito maior, né? Aonde ele passou, o que ele viveu, tudo aquilo dali foi uma preparação para ele viver um momento do auge da vida dele. O próprio Davi cuidava de ovelhas. Quando ele é alçado ao cargo, tudo aquilo que ele passou em dificuldades, em lutas, em batalhas, foi uma preparação de Deus para o reinado que ele iria, o trono que ele iria ocupar. Então, o propósito tem essas duas questões, tá? Agora vamos lá, de uma forma, vamos afundar um pouquinho mais o prego nesse negócio de propósito. Um texto que é muito importante, que é a parábola dos talentos, né? Eu gosto muito desse texto. E ele, para mim, é muito mais sério do que as pessoas utilizam. Normalmente, as aplicações que a gente fala sobre a parábola dos talentos se for fiar no pouco, Deus vai te colocar no muito. E utiliza isso e tudo bem, né? Se você utilizar isso, por exemplo, para negócios e tal. Só que eu falo para as pessoas, cara, lê o texto de verdade, né? Lê. Aí a pessoa, mas por quê? Cara, qual foi o texto, como é que começa o versículo? Como é que começa o texto dos talentos? Jesus fala assim, por isso é semelhante a uma pessoa, por isso é uma ligação. Então tem um elo ali, ele está ligando o quê? Qual é a parábola anterior? A parábola das 10 virgens. Rapaz, então a parábola das 10 virgens todo mundo sabe que é a volta do noivo, está falando de céu e de inferno. Então a explicação das 10 virgens é a parábola dos talentos. O final da parábola dos talentos é o sujeito que ele consegue multiplicar
não é só foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do meu Senhor. E o outro é pranto e ranger de dente. Cara, está falando de céu e inferno. Então, propósito e uma vida ativada, e uma vida com propósito, e ser útil no reino de Deus, não é uma questão de, poxa, se vou ganhar galardão ou não. Nessa parábola, para mim, é muito mais sério. É se você é salvação ou não. É porque a gente pega o texto lá de Efésios 2, que fala assim, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, não vem de obra para que ninguém se glorie. Aí você pega esse texto e fala assim, não tem que fazer nada não, só crer em Deus e tal. Só que Tiago vai falar o quê? Né? Você mostra minha fé, eu mostro minhas obras. Pelas minhas obras você vai conhecer minha fé. Então não são excludentes, de novo, são complementares. A obra de Deus e o propósito de Deus tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui. Não dá para você desassociar isso não. Para mim isso é uma coisa, da mais alta importância a questão de propósito. Saber o que Deus quer, fazer o que Deus quer e viver isso, isso é fundamental. A Bíblia vai falar sobre uma carreira, nós temos uma carreira. Tem que cumprir essa carreira. Paulo no final ele fala que terminou a carreira. Que carreira é essa? Não é só viver, comer, beber, dormir, ir para a igreja, trabalhar. Existe algo que Deus quer das nossas vidas. E é emocionante você descobrir isso, né? Eu acho que essa é a grande jornada, isso que é muito legal, né? Tem gente que vai entrar num ministério, mas tem gente que o propósito dele é na área secular, né? Que a gente faça divisão secular. Mas não existe essa divisão para Deus. Para Deus existe o propósito. Vou dar um exemplo, vou voltar em José. José não era sacerdote, não era profeta, você não vai ver ele levantando um altar, você não vai ver ele construindo um templo. Cara, ele era um político, ele era um administrador. E o propósito de Deus para ele era esse. Daniel, lá na Babilônia, né, embora ele fosse um profeta, ele foi de um alto cargo executivo, né, ficava abaixo só dos imperadores e passou por uma série de reinados, né. Ele viveu um propósito? Sim, foi super importante, né, para o reino de Deus naquela época, para conter, né, o reino de Deus que estava cativo ali. Ele foi um sujeito altamente estratégico. Então, entender isso, cara, faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Você não só... Por que as depressões vêm? Eu creio, um dos motivos, a pessoa fica deprimida, fica mal, porque ela não sabe o que ela está fazendo. O que eu estou vivendo? Ela não encontra o propósito, não sabe o que é e fica naquela dificuldade de vida. Eu vejo muito por aí. Quando você sabe de onde você veio, onde você está, aonde você tem que ir, você fica com as rotas, né, como um avião, o plano de voo está ali. E agora você pisa no acelerador e vai. A dificuldade vem, mas, cara, estou no caminho certo. O fato de encontrar um propósito não significa que você não vai ter problema. Sim. Pelo contrário, provavelmente vai ter muito mais problema. Mas é um problema gostoso de resolver, né? Você sabe o que está fazendo ali, é legal esse tipo de coisa. Agora o propósito também existem, vamos lá, entrando numa dimensão espiritual. Às vezes Deus vai falar contigo, às vezes Deus vai falar. Tem momentos que você vai ouvir nitidamente, você vai ter Deus vai te revelar a você de alguma maneira. E Ele tem múltiplas formas, desde um sonho, desde uma palavra num culto, desde orando a Bíblia, desde uma impressão. Há N caminhos que Deus utiliza, não existe só uma forma. O problema é quando a gente estabelece, não, Deus só fala comigo dessa maneira. Não, Deus comigo tem que falar na palavra. Isso aqui é bobalhão, cara. Porque se você fala isso daí, você está limitando e Deus falando que Deus tem que agir do jeito que você quer. Aí, vamos lá. Havia um homem na Bíblia chamado Naamã. Lembra de Naamã? Né? Naamã era um general, estava leproso, né? Ele vem de uma outra nação. Uma criada diz, rapaz, se você fosse lá no profeta da minha terra, você ia ser curado. Ele é mesmo, quem é o cara e tal. E aí ele, não tem nada a perder, rico, ele vai, faz uma mega viagem. Aí vocês conhecem a história, vai chegar lá próximo, aí chega na casa do profeta. Imagine, um sujeito ultra, mega poderoso, power, chegou na porta, o profeta nem recebe ele, manda o criado, aí, manda ele dar 7 mergulhos que tá resolvido. O cara achou isso um insulto, tal, e ele tá voltando, ele vai voltar para a terra dele e não vai ser curado. Aí, só que o texto diz uma expressão que o dali marca muito, diz assim, eu pensei que o homem de Deus viria até mim, botaria a mão, ergueria a sua voz, faria uma invocação, ou seja, ele queria um culto pentecostal. Cheguei lá, era um culto batido. Né? É o jeito que ele queria, né? Falei, não é desse jeito que Deus fala, não, vou voltar. Aí é sorte que alguém chega para ele, rapaz, você já está aqui, pô, já está aqui, não tem nada a perder. Ele, tá bom, já estou aqui mesmo. E aí ele resolveu. Podia ser até num rio mais limpo, ele falou, né? Ele falou, né? Lá não tem rios melhores, né?
Aí o que isso para mim me ensina? É que se a gente condicionar, não, só quero ouvir Deus falar, a gente pode ser como Naamã, estou perdendo a minha bênção. Não. Então, hoje eu sou muito maduro com relação a isso. Deus fala de diversas maneiras. A gente fala, eu não gosto de profecia, não gosto dessas coisas. Beleza, só que Paulo diz, não desprezie as profecias. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem que ficar correndo atrás dentro, tem que entender um equilíbrio. O importante é você discernir a voz de Deus. Deus falou contigo, de alguma maneira, você entendeu que é Ele? Legal. Só que, aí vou para o outro lado. Vamos voltar para a parábola dos talentos? O sujeito tem, você lembra da história? Parábola dos talentos, né? Você que está assistindo aí, o sujeito sai da sua terra, está com 8 talentos na mão. 8 talentos era uma quantidade financeira, uma espécie de um disco, podia ser prata ou ouro, o texto não diz, que era muito, muito valioso, era uma fortuna cada uma daquelas. Aí ele pegou dos 8, para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. E aí ele vai se ausentar, ficar longe da sua terra, entrega para essas 3 pessoas diferentes e vai embora. Depois que ele vai embora, o texto diz, imediatamente o que tinha 5 começou a trabalhar e granjear e multiplicar aquilo, o que tinha 2 começou a trabalhar, o outro escondeu. A pergunta é, quando foi no texto que o seu líder, né, o proprietário falou assim, eu quero que você multiplique? Não tem. Não diz. Então essa questão de talento, Deus às vezes não dá e não fala nada. Você sabe que está na sua mão, você entendeu. Deus espera muito a nossa percepção. E depois eles foram cobrados. Então veja, às vezes Deus coloca na nossa mão, não fala nada, quero que você faça isso. Você tem a percepção, você sabe que está contigo, e Deus espera que a tua sensibilidade você coloque à prova e perceba as coisas. Nem sempre vai vir um sujeito que vai falar, eis que te digo, tu vai fazer isso. Às vezes pode acontecer, como Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, beleza, ouvi a voz de Deus. Só que tem horas que não, cara. O evangelho é muito louco por isso. Tem horas que tu não vai ouvir nada e você tem que perceber. Vamos lá, Isaías. A gente fala que Isaías 6 é a passagem da chamada de Isaías, né? A grande chamada de Isaías. Cara, em que lugar que Deus chamou ele? Em lugar nenhum. Ele vê a visão do trono, ele tem a visão do trono, os serafins voando e tal, e parece-me que é a conversa da Trindade. Entre si falando, quem enviarei e quem há de ir por nós? Sujeito indeterminado. Ele que fala, cara, eis-me aqui, eu estou aqui, estou ouvindo, só pode ser comigo. Então, envia-me a mim, ele usou a percepção dele, eu estou aqui. Então, cara, ele fez a conta, tem que ser eu. Tem trabalho, eu vou pegar. Isso aí, o talento está ali, eu tenho, eu vou utilizar. Algumas vezes Deus vai falar, algumas vezes não vai falar. Bom samaritano, né? O sujeito está lá caído, aí vem o sacerdote, vem o levita, olhou, passou de longe. E Jesus usa isso aqui para dar uma repreensão nesse tipo de gente. Ó, a pessoa viu ali a necessidade e não fez nada, vai ser cobrado por isso, né? Neemias, quem foi que disse, Neemias, tu vais reconstruir a cidade? Não, ele ouviu a notícia, o coração dele compungiu, chorou, jejuou, falou, cara, isso é comigo, tem que ser eu. E ele se levanta e vai lá, e foi um dos maiores homens da história. Né? O próprio Davi, Golias, quem foi que mandou Davi matar Golias? Ninguém, ele que percebeu, cara, ninguém vai, não, alguém tem que se movimentar, eu tenho a chance, eu tenho a competência, eu vou lá. E isso fez toda a diferença. Até hoje a gente repete essa história, né? Gente que não é crente, ímpia no mundo inteiro. Se um time pequeno ganha de um time grande, é a vitória de Davi contra Golias. Olha o que uma atitude de um menino não repercutiu na história da humanidade, sem Deus mandar ele fazer. É legal quando Deus manda, aí tu vai por obediência. E quando Deus não manda, e a percepção? Então, propósito tem isso, você tem que estar muito ligado. Cara, tem coisa que eu posso fazer, que está na minha alçada, eu consigo fazer, por que eu não faço? Então, propósito é ligado nisso. Então, eu acho que o propósito é isso, é fazer o que dá para fazer com a ferramenta que hoje você tem, até que você vai numa escala maior, sendo levado pelas portas que Deus vai abrir no meio do caminho. Então,